Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH, nesta quarta-feira à tarde, quarta-feira de cinzas. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. E nós vamos conversar nessa quarta-feira de cinzas sobre a prisão do deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. Falar um pouquinho de política. Afinal de contas, a política ela está permeando a nossa vida em praticamente todos os setores, na educação, na saúde, no combate à pandemia, na economia, tudo basicamente passa pela política. E nós temos que compreender alguns mecanismos que acontecem no jogo político brasileiro, na cena política brasileira, para a gente poder avançar e melhorar a cada dia que passa. É sobre isso que nós iremos conversar. Pois é, o deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, foi preso ontem pela Polícia Federal, a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, por atacar o próprio Supremo. Ele vem atacando sistematicamente os ministros do Supremo, acusando ministros de venda de sentença, acusando ministros de corrupção sem provas e vem tentando fragilizar uma das instituições mais importantes no jogo democrático brasileiro, que é o Supremo Tribunal Federal. Por isso, ele foi preso, está preso, e a Câmara dos Deputados vai decidir se ele continua preso ou não. Isso é muito grave porque o nosso país, a nossa democracia, em que pese ser uma democracia jovem, é uma democracia que tem um equilíbrio constitucional entre os poderes executivo, exercido pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, entre o poder legislativo, que é exercido por deputados e senadores, e entre o poder judiciário, que é exercido pelas Cortes Supremas desse país. Ou seja, são os três poderes constitucionais da República Federativa do Brasil, o executivo, o legislativo e o judiciário, que são independentes e devem atuar com harmonia entre si. Na medida em que um deputado federal, que faz parte de um desses poderes, que é o poder legislativo, ataca um outro poder, tentando fragilizar esse outro poder, na verdade o que ele está tentando fazer é fragilizar a própria democracia. E aí ele comete um crime que é passível de prisão, é passível de se cassar o mandato desse deputado. E me surpreende bastante quando a gente observou nos últimos anos no Brasil os esgotos se abrirem e saírem desses esgotos ratazanas de todos os tamanhos que vocês possam imaginar. Pessoas que atacam a democracia, pessoas que são radicais, que não primam e não zelam pelo próximo, não têm respeito com os outros, e essas pessoas de repente ganharam poder, ganharam notoriedade no nosso país, e isso me deixa às vezes muito triste. Eu acho que o brasileiro ele precisa aprender a votar, ele precisa aprender a escolher melhor os seus representantes. Em qualquer sociedade do mundo, mais ou menos desenvolvida, não importa, em qualquer sociedade do mundo existem ratos, existem corruptos, existem criminosos, mas o que prevalece nas sociedades mais desenvolvidas é que esses ratos, esses criminosos, esses corruptos, eles ficam na grande maioria das vezes no limbo da sociedade. No Brasil, de repente, esses ratos começaram a sair dos porões, esses criminosos, esses corruptos começaram a sair dos porões e começaram a ganhar notoriedade, começaram a ganhar poder, e a gente tem que se preocupar com isso. Eu acho que o brasileiro precisa levar a política mais a sério, o brasileiro precisa analisar melhor o perfil histórico dos candidatos nos quais ele vai votar, porque as castas, digamos assim, ou as representações de grupos tentam eleger pessoas que defendam seus interesses. Assim, por exemplo, médicos procuram eleger médicos para defender os interesses da sua classe, advogados também, professores também, e agora começou milicianos, marginais, criminosos, traficantes, começaram a perceber que trabalhar para eleger representantes seus no parlamento representa fortalecer essas categorias que viveram e vivem em alguns países no limbo, no esgoto, né? Então é muito preocupante a situação que a gente vive enquanto um deputado federal
ataca de maneira mortal um dos poderes da República, que é responsável por arbitrar os conflitos que existem entre os demais poderes, porque o Poder Judiciário ele arbitra, ele interpreta a lei que o Legislativo criou e que o Executivo está aplicando. Então, quando um parlamentar, membro do Poder Legislativo, ataca frontalmente, sem provas, o poder que harmoniza, o poder que arbitra os conflitos de um país, isso é uma coisa muito séria sim, e a prisão ela foi muito bem decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. O Supremo tem que colocar a ordem nesse galinheiro, porque as galinhas estão aí brigando de todo jeito. Então, ou se põe ordem nesse galinheiro, nesse chiqueiro, ou o Brasil vai virar uma anarquia total, né? Então, é bom que a gente reflita, nós brasileiros que queremos um Brasil mais desenvolvido, um Brasil menos desigual, um Brasil que dê oportunidade a todos, nós precisamos sim nos envolver na política. O jogo político é um jogo muito duro. Eu entrei na política partidária em 2018, por exemplo, sendo candidato ao Senado aqui pelo estado do Piauí, mas eu tenho visto muitas coisas ruins dentro da política partidária, muita coisa que é bastante questionável do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, mas eu estou insistindo com isso porque se a gente não começar a se esforçar para tampar o nariz nesse esgoto que o Brasil mergulhou e ir em frente, tentando colocar o nosso nome à disposição da sociedade, tentando escolher pessoas enquanto eleitor que representem corretamente os interesses da coletividade, vai ter esperança para nós não, viu? Então eu acho que o próprio PSL já está pedindo a cassação, ou melhor, a expulsão do deputado Daniel Silveira dos seus quadros. Eu acho que a Câmara dos Deputados deveria dar exemplo e deveria cassar o mandato desse deputado que afrontou frontalmente um dos poderes mais importantes da República e deu um péssimo exemplo. Esse exemplo, inclusive, vem de cima, porque a gente sabe que ele procura imitar, inclusive com slogans, o seu chefe maior. E nós temos que dar resposta a isso. Nós, sociedade organizada, temos que dar uma resposta dura a esses ataques à nossa democracia. O Brasil é um país democrático, é um país rico, de gente bonita, gente trabalhadora, gente honesta, e nós não podemos sucumbir a essa marginalidade que chegou na política nacional. Era essa a contribuição de hoje. Se você gostou, deixa a tua curtida, compartilha, deixa teu comentário também. Forte abraço e até a próxima.